Oi pessoal, então hoje vamos conversar um pouquinho sobre casais. Eu quero falar para vocês sobre uma situação que é bem recorrente. Quando a esposa começa a ficar reclamando que o marido só dá atenção para a mãe, tudo que ele ganha ele quer pensar em gastar com a mãe, com as irmãs ou com a família dele, e aquilo vai gerando um sofrimento na esposa, vai gerando aquela sensação de impotência, de como se ela não fosse amada. Então eu quero falar um pouquinho para vocês sobre isso. Quando a gente nasce, do 0 aos 6 anos, a gente tem um sistema de crenças que é passado para a gente. É um programa. A gente recebe algumas informações que são importantes para a nossa sobrevivência. E quando eu falo de sobrevivência, eu estou falando de ar, água e comida. Sobrevivência mesmo. Então são informações que são importantes dentro daquele grupo que formam o que a gente precisa para sobreviver. Então, a pessoa que passa essas informações pra gente, às vezes é a mãe, ou o pai, ou uma babá, as pessoas que estão envolvidas nisso, a gente fica muito leal a essas pessoas. E, às vezes, o marido faz isso porque ele ainda está lá, preso nesse sistema de crença, de uma maneira em que ele não pode transpor um limiar. E por que eu estou dizendo isso? O casal funciona como uma engrenagem. E quando a mulher não percebe que aquelas sensações todas que ela se coloca e às vezes alimenta, fazem parte também de um sistema de crença que ela recebeu, de um programa que ela recebeu também. Então não necessariamente ele dá mais atenção para a família, para a mãe ou para as irmãs, porque ele não ama a esposa, mas é porque de alguma forma ele não consegue fazer de outra maneira. Então é muito profundo, é inconsciente e é uma questão de sobrevivência. É como se não fosse daquele jeito, a pessoa fosse morrer. Então, a mulher, quando entra em sofrimento, ela começa a alimentar aquela situação. Então, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Então, vamos supor que é uma questão onde a esposa acredita que o marido não ajuda devidamente na educação dos filhos. Ele não colabora com as tarefas, com os cuidados com as crianças. E aí tá um momento assim, onde estão todos reunidos, tem um grupo de amigos, tá todo mundo lá, e aí vai o pai de um casal amigo, o pai de outra criança, pega a criança para dar o banho, a esposa vira e fala assim: ah lá, ó, você tá vendo? Aquilo ali quer ser pai. Vê se você aprende, olha o que ele está fazendo para ver se você aprende. Então, no sistema de crença daquele homem já não tem aquilo registrado, já não está na célula dele que ser pai exige aquele tipo de cuidado, ele já está inconsciente preso numa situação que esse comportamento vai ser difícil para ele fazer. Quando a mulher faz isso, expõe publicamente uma questão, essa dificuldade, ela vai fazer com que ele se sinta ainda mais inadequado e provavelmente reduz as chances dele ter abertura para poder desenvolver aquele comportamento. Então é uma engrenagem, é um sistema de crença dele junto com o sistema de crença dela, dando um resultado que não está sendo favorável. Então os dois, para poder dar um passo em qualquer desenvolvimento humano, a gente precisa transpor um limiar. Então quando a gente sai da infância, da juventude, vai para a idade adulta, a gente precisa transpor esse limiar, a gente precisa renunciar à juventude para poder fazer isso. Da mesma forma, quando a gente sai do casamento e vai para a vida da maternidade, a paternidade, a gente precisa transpor outro limiar, precisa renunciar a algo. Tudo vai mudar, não vai ser da mesma forma. E isso às vezes é difícil da pessoa se conformar, da pessoa aceitar. Então, gente, eu quero trazer vocês agora para um outro nível de consciência. Quando eu falo sobre transpor um limiar, quando eu falo em ir por uma nova etapa de vida, que significa renunciar a algo, isso precisa acontecer para os dois. Então, se no sistema de crença daquela mulher, as mulheres são sobrecarregadas mesmo, elas vivem, são traídas e passam por muitas dificuldades, às vezes inconscientemente ela reforça no marido aquele comportamento, porque ela também não conseguiu transpor aquele limiar, né? E é muito contraditório, porque quando nesse momento dessa primeira etapa, né, do 0 aos 6 anos, onde a gente recebe todas essas informações, todo esse programa, todo esse sistema de crença, quando nessa fase existem situações difíceis que envolvem alcoolismo, ou que envolvem abuso, ou que envolvem exploração, não necessariamente situações assim graves, eu estou dando esse exemplo, mas pode ser uma situação difícil, por exemplo, do pai falecer e aquele filho precisar ficar com uma sobrecarga ali para poder ajudar a família a conseguir ir para frente e é chamado para uma vida adulta antes do tempo, de certa forma isso acaba sendo um peso para a criança. Então, quando isso acontece,
e o adulto ainda, de certa forma, explora da criança antes do tempo, é como se rompesse naquela pessoa a fibra da confiança. A pessoa perde um pouco a noção do que é o amor, do que é o respeito. Então ela cresce amando aquela pessoa que permitiu com que ela sobrevivesse, que passou aquelas informações para ela, mas não consegue amar a si própria. Então ela não consegue pegar o relacionamento dela, cuidar dos filhos dela, prosperar na vida financeiramente, e permanece ali leal. Então é muito difícil fazer com que essa engrenagem pare de funcionar quando a mulher entra na raiva e começa a criticar, a ofender, a reclamar. Geralmente isso reforça o comportamento do outro e ficam os dois ali presos naquela mesma caixinha, naquele mesmo problema. Então ambos precisam entender que ambos precisam transpor um limiar para conseguir fazer diferente, ok? Então eu espero que tenha ajudado. E se você gostou dessas informações, deixa a gente saber. Se você tem alguma outra pergunta, pode enviar, que a gente está aqui disponível para poder passar as informações, tá?